Você já se perguntou por que é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Acredito que Deus nos fez assim para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Até a nossa anatomia mostra isso. Devemos ouvir no mínimo 2 vezes mais do que a gente fala. Se você pegar o livro de Provérbios escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás, você vai ver que ele fala várias vezes sobre como se portar, como você deve falar e que você deve ouvir muito mais do que falar. Tem um versículo que eu gosto muito, que tá lá em Provérbios 18:13, diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Antes de falar, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, Jesus escreveu na areia, você sabia? Aqui ele estava pensando antes de agir. Pensando antes de falar. No meio daquela tensão, vários homens chegaram com aquela mulher e querendo apedrejá-la, perguntando para Jesus o que eles deveriam fazer. A primeira coisa que Jesus fez, ninguém sabe o que ele escreveu, mas diz que ele ficou escrevendo na areia. Ele estava pensando. A gente deve pensar antes de falar. E às vezes a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir, porque ouvir pode ser difícil. É muito mais fácil falar do que ouvir. Mas é necessário para o nosso próprio crescimento. E Deus fala com a gente o tempo todo. A gente precisa estar atento e dispostos a escutar. Muitas vezes, Deus nos fala através de pessoas e de situações. E a gente precisa estar atentos à voz de Deus principalmente. Vou contar para vocês uma experiência rapidinho que tem acontecido comigo. Gente, na semana passada, sem brincadeira, umas 7 pessoas falou para mim que estava cortando o glúten, que não estava comendo glúten e que estava se sentindo melhor. E eu tenho muitos problemas gastrointestinais e já fiz endoscopia várias vezes, já fiz vários exames, tenho muitos problemas nessa questão de estômago. E quando essas pessoas começaram a falar pra mim que tiraram o glúten, falaram pra eu tirar. Elas contaram experiências próprias e eu ouvindo. Outro dia eu tava orando, de madrugada e eu falei, nossa, Senhor, tá bom, eu já entendi que o Senhor quer que eu não como mais glúten e que eu vou melhorar. E eu comecei a cortar o glúten e realmente eu estou melhorando. Então, às vezes a gente precisa entender as situações que Deus fala conosco. Então, nós precisamos tanto ouvir as pessoas que têm sabedoria para que a gente possa aprender mais, quanto a voz do próprio Deus através de outras pessoas, porque muitas vezes Deus não vai vir aqui como um fogo falando para cada um de nós, mas Ele vai usar a Bíblia, vai usar uma música, vai usar uma pessoa, vai usar uma situação para falar com você e comigo, e a gente precisa estar atento à voz dele. Então, se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que está precisando falar menos e ouvir mais.